A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 11. Hoje nós vamos estudar a lição que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Né? Hoje nós vamos ver que existe aproximadamente 360 milhões de crentes cristãos que sofrem algum tipo de perseguição nesse planeta. E muitas delas a obra missionária é realizada nesse contexto hostil. Então, tem noção, mais ou menos 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição. Muitas vezes a gente pensa, né, que a obra de Deus no mundo todo é igual no Brasil, com liberdade, né? Mas tem lugares aí que você não pode andar com uma Bíblia, você não pode dizer que é crente, né? Pode até dizer, mas vai ser preso, certo? Vai ser maltratado, vai ser discriminado, sua família, vai perder emprego. E muitos ficam presos anos, né? Com aquele lema, você só sai se negar o nome de Jesus, né? Não quiser negar a sua fé. Então você vê que a igreja, ela sofre por esse mundo afora uma perseguição muito grande. Nós vamos ver isso aqui nessa lição, tá bom? E também, se você caso não se inscreveu no meu canal, tá aí pela primeira vez, aproveita aí, se inscreve, deixa, né? Deixa o seu like, o seu comentário, diga de onde você é, tá bom? Tamo junto aí, ora pela gente, porque nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. E é muito bom, né, ter você conosco. Eu agradeço aí, tá bom? Continua aí, seja sempre bem-vindo, tá bom? E se gostar do vídeo, dá o seu like e também, né, toque no sininho aí para você ver novos vídeos, novas visualizações, as notificações, né? De repente aparece um vídeo novo aí, você já vai ficar sabendo, tá bom? E também, né, não se esqueça, né, de deixar o seu comentário, ok? Vai ser muito bom ouvir o seu comentário, tá bom? E também, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios aí, você nos ajuda também. Bem, a verdade é essa. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Nós já temos a nossa perseguição, nós já temos aí a nossa luta contra o inimigo das nossas almas, né? Mas temos aqui uma liberdade religiosa, ok? Tem aí, né, as investidas das ideologias satânicas, mas nós estamos aí vencendo tudo isso, ok? Então, isso aí a gente às vezes pensa que o mundo todo é igual ao Brasil, né? Não, tá? Pelo menos por enquanto a gente tem essa liberdade. Bem, a perseguição contra o cristão é uma realidade, né? Em muitos países. Então, a igreja nasceu num contexto de perseguição, né? Vamos ver aqui a igreja primitiva, no dia de Pentecostes, né? Com certeza foi uma bênção, mas logo a seguir começou a vir a perseguição, porque os próprios inimigos do evangelho diziam que essa igreja encheu Jerusalém com essa doutrina, com o nome de Jesus, ok? O problema todo era esse. Então, a igreja já nasceu num contexto. A Bíblia diz que Estevão, né, que foi um dos 7 diáconos que foi escolhido e para cuidar da parte social da igreja, né, dos pobres, das viúvas, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, entendeu? Foi um servo de Deus que, usado muito por Deus, fazia milagres, maravilha e se portava com muita sabedoria, né? Então, aqui no texto de Atos 6 mostra que ele passou a ser vítima, né, de mentira, quer dizer, ele foi muito caluniado, subornaram lá pessoas para caluniar Estevão, porque eles disputavam com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria de Estevão, o diácono da igreja. Por quê? Porque a sabedoria de Estevão era a sabedoria de Deus. Entendeu? O Espírito Santo é que dava
essa sabedoria a Estevão. Então, o discurso de Estevão, né, vocês conhecem a história, sabe que Estevão foi levado lá diante dos líderes religiosos e ele se expôs, né, fez o seu discurso e por causa do seu discurso ele morreu apedrejado, né? Então, o discurso de Estevão foi tão assertivo, né, que os judeus se enfureceram a ponto de expulsar ele da cidade e apedrejar ele, entendeu? Então, vocês vejam que Estevão, ele venceu, né, duas vezes. Primeiro, ele venceu os libertos, que não teve poder nem sabedoria para disputar com ele. Segundo, que ele foi para o céu. Ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Morreu apedrejado com Saulo olhando e consentindo, né? Ou seja, ele permitiu, porque ele era um dos homens. Saulo é quem tinha, né, o poder para fazer essa perseguição generalizada sobre a igreja primitiva em Jerusalém. E ele saía até para outras cidades para perseguir a igreja. Depois se converteu, né? A bênção está aí. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoa, né? Então, a igreja foi dispersa com a morte de Estevão. Então, quando Estevão morreu, aí no capítulo 8 já está bem explicado. Saulo começou uma grande perseguição contra a igreja e os que eram perseguidos, né, para não morrer, fugiam. Mas como eles fugiam reclamando, murmurando? Não. Eles fugiam pregando o evangelho, levando a palavra de Deus. Isso é que é importante, né? Eles foram dispersos como consequência do episódio ocorrido com Estevão, que foi apedrejado, né? Levantou aí uma grande perseguição. E os judeus foram dispersos ali para a Judéia, Samaria. Então, toda medida de cristão disperso iam por todos os lugares anunciando a palavra de Deus. Porque, na verdade, né, a igreja de Jerusalém estava meio acomodada ali. Jesus falou para eles ficarem ali até ser revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Depois do revestimento, vamos sair pregando. Mas estava muito gostoso ali em Jerusalém, muitas almas salvas, 3.000, depois 5.000, né? Então, quer dizer, eles se acomodaram ali, ficaram naquela zona de conforto. Aí Deus permitiu, né, aquela perseguição, e aquela perseguição mexeu no ninho da águia, né? A águia faz assim, né? A águia cria os filhotes, aí quando eles vão crescendo, não quer sair do ninho, ela vai tirando aquilo que era o conforto e deixa só os espinhos. Aí a asa, as aguinhas, né, os filhotinhos têm que voar. Deus fez isso com a igreja primitiva. Ela foi obrigada a sair por causa da perseguição, mas saíram ganhando alma, saíram fundando igreja, saíram pregando o evangelho, cheios do Espírito Santo. Filipe foi um dos 7 diáconos que saiu disperso, mas ele chegou em Samaria. Olha lá, no capítulo 8, o que Deus fez através de Filipe ali em Samaria, né? Milhares de pessoas salvas, curadas, batizadas, né? Que bênção, que revolução que Deus fez ali em Samaria através de Filipe. E quem era Filipe? Um missionário, era um diácono, né? Olha só a forma como Deus enviou esse missionário, na perseguição, né? Então ele fez um grande trabalho ali em Samaria. Foi dessa forma, né, que Deus usou os seus missionários. Então, os primeiros cristãos viveram uma realidade, né, de perseguição. Bem, número 2 aqui. A perseguição cristã é uma realidade. De uma forma geral, podemos conceituar a perseguição, que é uma perseguição. O autor traz aqui: assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir. Esse direito é dado para todo o país, lugar que vive debaixo de uma democracia, né? Então, todo mundo tem o direito de ir e vir, de ser o que quiser, né? Escolher a religião que ele quiser. Então, isso aí, quando vem a perseguição, eles quer tirar essa liberdade da pessoa. Ele não pode portar uma Bíblia, ele não pode ir para a igreja, ele não pode cantar um hino, entendeu? Isso aí são coisas que o diabo usa as pessoas para oprimir ele e impedir dele. Como os fariseus disseram para Pedro, que parasse de pregar
não fale esse nome, Jesus. Porque o problema do diabo, né, é o nome de Jesus, porque é em nome de Jesus. Que Jesus falou: em meu nome curarão os enfermos, expulsarão o demônio, em meu nome vocês vão pregar o evangelho. Então o nome de Jesus é o grande pavor do inimigo das nossas almas. Entende? Que quando tu usa o nome de Jesus, ele funciona. Entendeu? Isso aí é que é importante. A oração é no nome de Jesus, expulsão de demônio em nome de Jesus, a cura é em nome de Jesus, a pregação é em nome de Jesus. Então, tudo na vida da igreja é cristocêntrico. Entendeu? Então, isso gera o quê? Perseguição, para ver se cala os crentes. Entendeu? Bem, de acordo com os dados do portal da missão Portas Abertas, vocês devem procurar ver isso na internet, é muito importante. Entendeu? Portas Abertas. A perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. Então, muitos lugares que já tem perseguição, como China, né? Tem perseguição, Paquistão, Irã, Coreia do Norte, né? Todos esses lugares a perseguição é terrível. Nós vamos ver aqui que o que mais persegue é a Coreia do Norte. É a número 1 em perseguição aos cristãos. Então, vamos ver aqui ó, o que diz. Aumentando. São aproximadamente, conforme nós já citamos, 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por ser crente, por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presta atenção, presos, em outros mesmo, torturados, mortos em alguns países. Entendeu? Então, isso aí é uma realidade, ok? Então, saindo dessa parte, a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio do Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade, ok? Então, nós vimos essa parte, vamos para a segunda agora, a perseguição cristã na atualidade. Então, em muitos lugares, ser cristão é perigoso, né? Muitas pessoas no mundo atual, né, se converter e proclamar a fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática, né? E ele pode ser obrigado a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos, entendeu? Vai tudo muito bem, mas quando ele aceita Jesus, confessa a sua fé, se batiza, aí as coisas começam a complicar. Tem lugar sim, né? E tem lugares que às vezes é obrigado a ser batizado escondido, né? Tem lugares que onde tem crente reunido, eles vão, matam todo mundo. Tem lugar que os crentes têm que se reunir 2, 3 horas da manhã, cantar, louvar o Senhor, porque estão caçando para matar, né? Então você vê que o país Brasil, por enquanto, está uma bênção, né? A gente tem liberdade para ser crente. Só que a gente não sabe até quando Deus vai permitir essa liberdade. Eu creio que o Brasil é um país que Deus tem um plano com ele, missionário, usa muitos para fora, e Deus ainda vai usar muito esse país. Por isso que ele está preservando o Brasil. A luta é grande para destruir o nosso país, mas Jesus está preservando ele, porque tem um plano com ele de evangelização mundial, certo? Então, a gente precisa entender. Então, infelizmente, em muitos lugares, né, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto da vida de muitos cristãos e missionários, entendeu? Então, a gente deve ser, graças a Deus, né, que o nosso país a gente ainda disputa, né, a gente desfruta ainda de uma liberdade religiosa. Lógico que tem fatos aí, né, que a gente deve tomar cuidado, em movimentos políticos e outras ideologias que ficam aí em volta do cristão, que ele deve tomar cuidado e vigiar, porque essas ideologias têm atrapalhado a vida de muito crente que não tem vigiado, entendeu? Então é importante a gente entender o que eu vou ler agora, da nossa Constituição brasileira. Presta atenção que a Constituição brasileira, ela dá liberdade para a gente ser cristão, né? Então, é importante deixar claro, a Constituição brasileira, ela garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência, de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção dos locais de culto, a sua liturgia. Artigo 5, inciso 6, da Constituição Federal de 1988, né? Então, está bem claro. Então, como o apóstolo Paulo, não devemos furtar de fazer o uso da lei quando necessário, né? Todos nós temos o direito de usar a lei, né? A lei é para todo brasileiro e a lei não faz acepção, né? Pelo menos não é. Às vezes quem usa ela que pode fazer, mas a lei em si não. Então, a Coreia do Norte, a nação mais fechada para o evangelho, tá? Segundo a classificação, né, do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial a Coreia do Norte. Ela é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início desse século, entendeu? Infelizmente, né, isso acontece. Nos últimos anos, o país norte-coreano ele teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. O governo comunista ali é terrível, né? E o povo vive numa miséria tremenda. Nesses últimos anos, 3 milhões de pessoas morreram de fome, entendeu? De maus tratos, os próprios conterrâneos deles, né? Então você vê que é um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema, entendeu? A única religião de lá é o comunismo. E quem é o Deus lá é o ditador, né? Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima, é o povo, né? Quando a gente fala que a Coreia do Norte é uma vítima, é o povo, né? Porque o governo mesmo não está bem, né? Então, infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos intensa e horrorosa tortura. Tá? Eu sei de casos de crentes da Coreia do Norte presos. Olha, é uma coisa horrorosa. É uma coisa do diabo, uma coisa que você fica consternado quando você lê o sofrimento que os crentes passam lá nos campos de concentração. Teve casos de 2 servas de Deus, elas dividiam uma colher de arroz por dia e tinha que trabalhar na roça, lá nos campos, entendeu? Então é uma coisa, é um sofrimento, entendeu? Não é brincadeira não. Então você não tem noção. Vamos orar, continuar orando e para Deus salvar essas criaturas também, né? Deus tem salvado muito dessas pessoas. Muitas pessoas que eram perseguidores do evangelho na sua ignorância, agora são cristãos também. Então, vamos orar por essas pessoas que estão sofrendo terrivelmente nesses países de concentração, campos de concentração, né? E vamos orar por esses irmãos, mas também vamos orar para Deus salvar esses homens maus, que Deus pode transformar a vida deles. Não transformou a do apóstolo Paulo, o maior perseguidor da igreja, depois não foi o maior evangelista, né? Então a gente tem que ver essa parte também, ok? Infelizmente é isso aí. Imagine o que fazer, né? A obra missionária num país como a Coreia do Norte. Imagina, você ter que Deus te escolher para você ir para a Coreia do Norte para ser um missionário. Imagina, você não vai poder entrar como um missionário tradicional. Vai entrar como um fazedor de tenda, como um advogado, como qualquer pessoa. Olha, e é um risco. Mas nós vemos aqui nessa lição que Estevão foi o primeiro foi o primeiro martírio, né, da igreja primitiva. Foi o primeiro, entendeu? O primeiro a ser martirizado. Ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva, ok? Então, hoje, e quantos milhares não foram, né? Estou falando dos apóstolos não, que segundo a tradição, 11 apóstolos foram executados, martirizados, mas
O João parece que não foi, né? Morreu de velhice, embora tentassem matá-lo, né? Jogaram ele no caldeirão de azeite fervendo, ele não morreu, não aconteceu nada, Deus fez um milagre. Aí mandaram ele para a ilha de Páscoa morrer lá. Em vez dele morrer, Deus deu a revelação do livro de Apocalipse. Então Deus está no controle, né? Já vi casos, já li casos de missionários que queriam ser Marte, mas Deus não escolheu ele para ser Marte. Então, até para ser Marte tem que ser escolhido por Deus, entendeu? Bem, vamos lá. Como ajudar a igreja perseguida? Conhecer a gravidade da situação. Você só vai ajudar a igreja perseguida se você se inteirar dos fatos. Se a gente ficar na ignorância, aquela ignorância voluntária, que é o desinteresse de querer saber, né? A gente nunca vai querer ajudar a igreja primitiva, principalmente com oração, né? Então, primeiramente, conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso às informações de qualidade em relação ao contexto da perseguição. A gente não sabe. Essa perseguição aos crentes é uma violação dos direitos humanos. A pessoa tem direito de ser. A pessoa não tem o direito de ser um muçulmano, não tem? Então, aí também tem o direito de ser um cristão. Mas, infelizmente, a mídia não passa nada. A mídia é ímpia, ela é mundana. Então, ela não quer nem saber de crente, entendeu? Não quer nem saber. Crentes são perseguidos, perdem a condição de... perdem tudo e ninguém fala nada. Fica todo mundo de bico fechado, boca fechada, não fala nada, né? Quer dizer, a mídia não fala, fica quieta, não está interessada em trazer, né? Falta o quê? Sinceridade, honestidade, transparência. Não existe transparência, entendeu? Eles até escondem fatos que o mundo precisava saber, né? O mundo precisava saber através da mídia, da internet, né? Da televisão, da rádio, de todos os meios de informação, dos políticos, saber o que os cristãos estão passando na Coreia do Norte, no Paquistão, no Afeganistão, no Iraque, no Irã, na faixa de Gaza. As pessoas têm que saber o que os cristãos estão passando, entendeu? Nesses lugares terríveis, onde a perseguição é sem medida. E não tem ninguém que ajude, fica à disposição da maldade dessas pessoas. Só Deus é que protege, entendeu? Então, mas a nossa mídia não fala nada, entendeu? Então, o autor diz aqui, ó, lamentavelmente parece que a má vontade das mídias internacionais é ímpia, né, em divulgar esse quadro de violação aos direitos humanos. Vai do outro lado, mexer com alguém para você ver a confusão, né? Todo dia no horário nobre ainda. Mas se for crente, xinga um crente aí, maltrata ele, né? Suja ele, joga as coisas nele, ninguém fala nada. Não é homofobia, não. O cara não é homofóbico. Agora faz isso com outra pessoa para ver o que acontece. É homofóbico e sai no Jornal Nacional em primeira mão no horário nobre. Então, isso aí é o mundo. Aquilo que Jesus falou, se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era nosso. Mas como nós não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia. Ele está se lixando para a gente, né? Mas Jesus está com a gente. O mais forte está com a gente, o leão da tribo de Judá. Entendeu? Então, é fundamental, né? É isso aí. Então, parece que a má vontade das mídias de divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror que a perseguição cristã nos revela. Então, nesse sentido, devemos ter acesso às informações. Então, procura a Sename, né, para saber, ela informa, as portas abertas, a voz dos mártires, né? Eles prestam, né? Esses sites, eles prestam um monte de serviço, entendeu? De informação sobre os cristãos perseguidos. Então, se você que está interessado, quer orar,
né, quer divulgar, vai nesses sites, vou repetir, Sename, Portas Abertas, Mars e outros aí, um vai puxando o outro, tá? Aí você vai ver muitas informações, você vai ver muito cristão preso, sofrendo, que precisa da tua oração, da minha oração. Porque se a gente não procurar saber, então a gente não vai ter interesse de orar. E essas pessoas estão precisando de ajuda, ok? A gente precisa conhecer a dimensão do problema, tá bom? Então, ore pela igreja perseguida. Então, a gente tem que orar, certo? A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. O que a Bíblia quer dizer? A oração de um justo funciona. Deus pode mudar muitos quadros. Deus pode fazer tudo sem nossas orações, mas nós somos cooperadores de Deus. Foi do projeto de Deus que a igreja funcionasse junto com Ele. Então, Deus pode fazer tudo sem minha oração, mas Ele quer fazer junto com a nossa oração. E vai ter casos que eu não vou orar e Ele vai fazer, mas eu vou perder a bênção. Porque quando você semeia a oração, você colhe. Quem não gosta de orar, também poucos vão orar por ele. Entendeu? Então, ore por proteção de suas vidas, das suas famílias, comunidade, também pelos perseguidores, né? Para Jesus salvar eles, ok? Bem, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos, né, a nos envolver com a causa da igreja. Naturalmente, ficamos mais sensíveis em obedecer a voz do Espírito Santo. E quando você começa a orar, né, você começa a se envolver, aí você começa a se sensibilizar com o problema. Porque tem um problema ali, você não presta atenção, né, ele não vai trazer nenhum efeito em você. Mas quando você começa a participar daquilo, a conhecer melhor, a se envolver, aí você vai se sensibilizar e o Espírito Santo vai te orientar o que você deve fazer. Deus pode te usar para orar, Deus pode te usar para ir, Deus pode te usar para poder você cooperar financeiramente, e Deus pode te usar também para você trazer um despertamento para outras pessoas, né? Para você falar, avisar, né? Levar outras pessoas a se envolver. Você se envolvendo, você pode levar outras pessoas a se envolver também. Isso que é o importante, é colocar outros na fita, ok? Então, isso aí a gente precisa. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva, né? Bem, sem dúvida, o contato com os testemunhos cristãos que resistem à fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto, nos desafiar a viver um evangelho da maneira, né, mais empenhada e compromissada, porque as histórias dos cristãos perseguidos, elas revelam dimensão da fé de muitos cristãos atuais, principalmente do Ocidente, que desconhecem. Então, eu concordo que, né, nós do Ocidente desconhecemos muita coisa do sofrimento da igreja perseguida. Entendeu? Nós desconhecemos mesmo. São horrores, coisas horríveis. Entendeu? O pouco que eu já tenho descoberto, que eu tenho pesquisado e tem vindo à minha mão, é coisa horrorosa, coisa terrível, coisa que não é brincadeira. Entendeu? Eu fico pensando, será que eu aguentaria a luta que às vezes família, eu vi no Paquistão, famílias inteiras, entendeu? Igrejas que foram destruídas, os crentes tudo mortos, alguns escaparam feridos. O pastor chegou numa casa, onde um prato de comida para a família toda, cada um dava uma garfada. O missionário, né, até já contei isso, o missionário perguntou, mas não vem comida para você? A gente disse, a igreja toda ninguém tem comida, a gente divide. Faz culto 2 horas da manhã, porque se fizer outra hora, são descobertos e matam. Você entendeu? Então, a pessoa depois de meia-noite vai para lá, fica na sala até das 2 horas da manhã. Vão chegando de um a um, cada um chega num horário, no espaço de 10 minutos, para não fazer tumulto, e assim cantam ali baixinho e depois vão embora. Você já viu? E a liberdade que a gente tem, né? Tem pessoas que botam até um alto-falante virado para a casa das pessoas.
Mas aqui a liberdade, a gente não sabe até quando vai durar, né? Então, podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja, se envolvendo com a sua causa, tá bom? Então, infelizmente, né, há lugares em que os cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XX, ok? Então, vamos orar pela igreja perseguida. 360 milhões de crentes nesse mundo sofrem algum tipo de perseguição. Vamos orar? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, juntamente com teus servos, entrego, Senhor, essas igrejas que são perseguidas, principalmente, Senhor, na Ásia, no Oriente. Jesus, tem compaixão, Pai. Envia socorro, envia recursos, fortalece, abre porta. Aqueles que estão passando fome, Jesus, envia os recursos, usa as igrejas do Ocidente, Pai. Desperta as igrejas do Ocidente. Aleluia. Aqueles que estão em campo de concentração, que estão, Senhor, se alimentando com uma colher de arroz por dia. Jesus, tem compaixão dessas almas. Não deixa eles desanimar, não. Tudo isso o diabo faz, Senhor, para eles negar o teu nome. Ô, Senhor, mas no teu sangue há poder, Jesus. No teu nome há poder, Jesus. Tem compaixão desses irmãos, dessas irmãs. Muitos já são de idade, mas estão lá firmes. Não negam o teu nome. Senhor, honra essas pessoas. Tem compaixão delas. Envia os recursos. Envia, Senhor. Muitos estão sem roupa, maltrapilho, Senhor, sofrendo horrores no frio, no calor. Passa fome, passa sede. Mas, Jesus, tem compaixão dessas almas. Com certeza o galardão deles vão ser grande, Pai. Mas tu pode mudar esse quadro, tu pode dar um refrigério. Quantas famílias, Senhor, nesses lugares, mas tu pode visitá-los e dar vitória. Abençoa a igreja brasileira, desperta ela, Senhor, para a obra missionária, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Tamo junto. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá bom? E Deus com certeza vai te abençoar. Diga de onde você é. Ore por nós. Tamo junto e até a próxima edição de número 2.